Que o Espírito Santo possa iluminar a nossa mente. Aqui no Brasil é muito comum aquela frase: eu sou católico, mas não praticante. Eu nunca fui profundamente numa conversa com uma pessoa assim, mas hoje, se eu tivesse a oportunidade, eu iria perguntar: você não é praticante por quê? E outra coisa que eu queria perguntar é: qual é a vantagem de não ser praticante, né? Outra pergunta que eu gostaria de fazer é: você acredita que Deus está feliz com você por você ser católico não praticante? É uma frase bem estranha, ela é uma escusa, né? Até como diz o italiano, uma desculpa. Então, seria como um homem, né? Ele se casa e a mulher está esperando que ele haja como um homem em todos os sentidos, e ele fala: desculpa, eu sou homem, esqueci de falar, mas não praticante. É bem esquisito, né? Mas eu queria levar as pessoas, todas que estão me assistindo, especialmente os católicos, nesse vídeo, a meditar sobre o assunto. Hoje, o Google diz que existe no mundo hoje 1.390 bilhões de católicos. Eu vi bem? 1.390 bilhões de católicos. Vamos dizer que esses 390 milhões sejam pessoas bem de idade, que não têm nem consciência da vida mais, crianças, né? Vamos ficar com o número de 1 bilhão, vamos arredondar. O que aconteceria no mundo se 1 bilhão de católicos não decidissem ser perfeitos, mas eles decidissem se aproximar de Deus? 1 bilhão de católicos. Imagina se 1 bilhão de católicos hoje, sem exceção, fizessem uma oração a Deus pela paz mundial, por exemplo. O que aconteceria? E aqui eu estou falando orar, não estou falando assim, rezar o Pai Nosso, rezar a Ave Maria, não. Isso é decorado. Eu já falei, você põe no YouTube, tem papagaio que reza a Ave Maria, reza o Pai Nosso. Não estou falando aquela oração que vem do seu íntimo, sabe? Que vem do seu coração. Não precisa nem ser longa. Nem precisa ser longa. O ladrão na cruz foi salvo com essa oração: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha o tamanho dessa oração. E Jesus falou: você vai estar salvo. Você vai entrar no meu reino. Por quê? Porque o coração dele era muito superior às palavras, era puro. Naquele momento ele estava sinceramente se entregando a Deus 100%. Mas vamos voltar à questão dos católicos. Então, por que você não decide servir a Deus? E ser católico praticante não quer dizer que você vai ter que ir na igreja toda hora, nem que você vai ter que receber uma imagem de Maria para uma novena. Isso tudo é religiosidade. Não é isso que Deus está pedindo de você. Deus está pedindo que você, por exemplo, esse é o contexto do vídeo, tá? Não é só isso. Não é só isso. Mas Deus está pedindo para você fazer aquilo que você sabe que é certo. Um exemplo: todas as religiões, seja cristã, muçulmano, judeu, budista, sabe que fazer o bem é uma coisa muito boa. Todos sabem. Até o ateu acredita nisso, mais ou menos. Que mais? Todos sabem que estar unidos com outras pessoas também faz bem. Tem gente que fala assim, e geralmente é católico que fala, infelizmente, mas fala assim: eu não creio que eu tenha que ir a uma igreja para ser salvo. Mas essa pergunta aí não é para nós. Não é para nós cristãos. Católico, pare de fazer essa pergunta, essa afirmação. Pare de afirmar isso. Ninguém está pedindo para você ir à igreja, lá ao templo. Nenhuma igreja. Só porque o templo, não, mas o que Deus pede, sim, isso Deus pede. É o ajuntamento de pessoas. Eu já falei isso aqui no canal.
Se você não quer ir a uma igreja, então faça uma igreja na sua casa. Reúna seus amigos, sua família, pelo menos uma vez por semana. Vocês vão estar aí buscando a Deus em oração, cantando para Deus. Imagine 1 milhão de católicos hoje louvando a Deus. Quantos milhões de louvores a mais iriam acontecer do que está acontecendo hoje? Eu falei 1 milhão? Desculpa, é 1 bilhão, né? Não sei se eu errei. Não sei se eu errei, eu não vou editar o vídeo. Imagina 1 bilhão de católicos louvando a Deus no mesmo dia. E eu acredito que hoje nem metade desse número de católicos vai louvar a Deus. Eu não acredito que nem metade desse número vai abrir a Bíblia para ler um texto e meditar. Eu não acredito. Então imagina a diferença que vocês poderiam fazer no mundo. E eu volto a falar, é o nome do nosso canal, Espiritualidade Cristã. Eu não estou falando aqui de religiosidade. Estou falando de você ser uma pessoa espiritual, uma pessoa centrada, uma pessoa que quando acha uma carteira na rua, não se apropria dela, devolve o celular, mesmo se for um Apple Phone, do último modelo, não diga assim, eu não sou praticante, eu posso ficar com esse aqui. Não, devolva. Nosso país, você vai ao presídio, a maioria se diz católico, a maioria. Então, por que é que esses católicos se sentem tanta liberdade de cometer crime? Eu sei que se um padre estiver me ouvindo, ele vai me falar assim, esses não são católicos de verdade. Eu concordo com o padre, não são mesmo. Mas por que eles não se tornam, então? De onde é que vem essa liberdade de fazer o que é errado? Porque quando um católico ele encontra o que eles chamam de crente, de forma pejorativa, eles se sentem na liberdade. Eles falam, não, nós somos livres para ficar bêbado todo fim de semana, ficar de porre, ter uma ressaca. Quem é crente não pode. Nós podemos mentir. Podemos, mas se for importante para o nosso trabalho, um vendedor tem que mentir. Né? Então, essa mentalidade aí é que traz tanta corrupção para o nosso meio. Aí você vem me falar, mas o crente mente também, mas é um número muito pequeno de gente. O católico é a maioria esmagadora. Nós estamos falando de 1 bilhão de pessoas. Nesse 1 bilhão de pessoas, quantos são praticantes mesmo do catolicismo? E, de novo, praticante não quer dizer que vá na igreja regularmente, na missa, receber a hóstia. Isso é religiosidade. A hóstia simboliza ter Cristo dentro de você. Isso é importante. Não a hóstia só, ali que é simbólica, mas ter Cristo dentro de você. Então, por que você não resolve se aproximar de Cristo? Jesus está voltando. A Igreja Católica prega isso. Quando ela ora o credo, né? De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Então, os católicos falam todo domingo na igreja que Cristo há de vir a julgar os vivos e os mortos. Então, acredite nisso, vocês mesmos falam. Não deixe que as suas palavras te condenem. Porque um dia você não pode chegar para Jesus e falar, eu não sabia que o Senhor ia voltar, mas Jesus vai falar, você falava na missa, você mesmo falava que eu ia voltar para julgar os vivos e os mortos. E o principal, por que é que nós, agora independente de religião, mas vou falar mais para o católico, porque esse vídeo é mais dedicado aos católicos, por que é que eu vou falar não para Jesus? Por que eu vou ter prazer
em desobedecer a Cristo, desobedecer às coisas que Cristo manda, desobedecer o exemplo de Cristo. Ele nos chama para imitá-lo. Por que eu vou chegar à conclusão que existem melhores alternativas? Por que um católico, eu digo a maioria, tá? Não estou generalizando, maioria, prefere dizer que está lendo um livro do Paulo Coelho ou do Gasparetto, acho que esse aqui é o nome, né? Espíritas, cheios de fantasias diabólicas, que aquilo não é de Deus. Aquilo lá Deus não trabalha com essas coisas. Porque é que um católico tem mais prazer em dizer que está lendo Paulo Coelho, Zíbia Gasparetto e outras coisas semelhantes, mais do que a Bíblia. Teria vergonha, eles teriam vergonha de dizer, eu estudo a Bíblia todo dia, até porque outros católicos iam rir da cara deles, no trabalho, por exemplo. E se falar assim, eu estou lendo tal livro, parabéns, né? Eu lembro do livro A Cabana, quando saiu, né? A Cabana, eu andava de metrô na época, todo dia. Era quase impossível você andar de metrô e não ver alguém lendo A Cabana. A pessoa quer estar integrada, quer estar assim, por dentro dos fatos e das coisas, né? Aí, você lê o livro A Cabana, ali inteiro. Você já leu o Evangelho de João? Não, eu nunca li. Confesso que eu nunca li. E agora, voltando à frase inicial, eu sou católico, mas não praticante, para Deus tem peso nenhum. Tá? Porque isso aí é igual a Pilatos lavar as mãos. Fala assim, não, eu mandei lá eles matar Jesus, mas eu lavei as mãos, não tenho mais nada a ver com isso. Não. Não pense que você não será condenado porque você disse que você não é católico praticante. Porque você sabe o que é fazer certo. A Bíblia diz isso, Paulo diz isso. Aquele que sabe fazer o que é certo e não faz, comete pecado. Ouviu? É verso bíblico. Aquele que sabe fazer o que é certo e não faz, comete pecado. Então, o meu apelo a você, católico, é que você siga o Senhor Jesus. Você se diz cristão, siga a Cristo. Siga os exemplos de Cristo. Buscai ao Senhor enquanto você pode encontrá-lo. Eu encerro meu vídeo aqui pedindo que vocês curtam esse vídeo, compartilhem com o máximo de pessoas. Se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos. Estamos precisando muito do apoio de vocês. O canal está minguadinho ali, fraco, tá bom? E orem também pelo canal, pelo nosso trabalho, pela minha saúde, eu peço. Lembre-se de orar. Agradeço muito. E lembre-se que eu não estou aqui para ficar famoso, para honra e glória do meu... Não. Isso aqui foi um chamado de Deus para que eu fizesse esse trabalho. E alguns já sabem, esse trabalho não vai ficar resumido apenas a fazer vídeos aqui no YouTube, não. Conforme até minha saúde for melhorando, eu creio que ela vá, então eu vou fazer outras coisas e vou manter o canal também pela graça de Deus. Fique na paz do Senhor Jesus, essa é a minha oração. Amém.